Bem, queridos alunos, eu sou o professor Marcos Paulo, leciono a disciplina de matemática e mais uma vez estou aqui no projeto Resolução Comentada de Provas do Enem. Hoje, para fazer um pequeno comentário sobre a prova do Enem do ano de 2017. Prova essa de cor azul. Começando pela questão 167. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. E aí você observa aqui uma esfera, certo? E logo em seguida, continuando o texto, nós temos o seguinte: para atingir todos os objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a. Nós percebemos aqui uma questão de geometria espacial, do qual nós temos que tratar inicialmente de alguns elementos, né, da esfera. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui seria um pequeno estudo sobre a esfera, tá? E quais são esses elementos importantes, tá certo? Citados no texto, que tratam a respeito da esfera. Primeiro, eu tenho uma esfera, ok? Ó. Então eu tenho uma esfera. Essa esfera possui um raio R, tá certo? Um raio R. E uma das coisas que eu necessito entender na esfera é o seu volume e, consequentemente, a sua área. Não vou usar esses dois aspectos na questão, ok? Mas eu preciso conhecer a fórmula que calcula a área de uma esfera e a fórmula que calcula o seu volume. Então, ó, a área de uma esfera, ela é calculada pela fórmula, tá? Ó, 4 vezes π vezes r ao quadrado, ok? O volume da esfera, o seu volume, ele é calculado por 4/3 de π r ao cubo. Então, gente, ó, lógico que eu necessito, evidentemente, dessas duas fórmulas, se houver alguma pergunta tratando da área ou do volume da esfera, ok? Uma outra coisa que eu preciso saber, e eu vou voltar um pouquinho aqui no texto, é quando ele trata seção, gente, ó, seção circular, certo? E, na verdade, o que é que nós entendemos como uma seção circular, tá? Vou voltar lá para a esfera, vou desenhar aqui uma outra esfera, tá? E nessa outra esfera, ó, uma seção circular, gente, seria um corte. Então, um corte nessa esfera, um corte circular, eu teria um corte assim, ó, como se fosse a tampinha da laranja, né? Eu pego uma laranja e corto a tampinha da laranja. E aí, onde eu percebo o corte, ou seja, o plano do corte, isso aqui, gente, ó, esse planozinho aqui é que é chamado de uma seção circular, tá? Então, uma seção circular. Ok? E esse pedaço retirado de aqui de cima, essa tampinha, né, vamos dizer assim, ó, numa linguagem mais simples, essa tampinha aqui da laranja, isso aqui também tem um nome, tá? Eu vou até colocar aqui entre aspas, porque essa tampinha, na verdade, é chamada de calota esférica, né? Então aqui nós temos uma calota, certo? Uma calota esférica. Ok? Então, ó, outra coisa que nós devemos observar, certo? Se você perceber bem, aqui nós temos uma possível aplicação do Teorema de Pitágoras. Por quê?
Preste bem atenção, eu vou marcar o centro da esfera, tá? Esse centro da esfera eu vou chamar de C. Se eu ligar do centro da esfera para esse ponto aqui de toque na esfera, ou seja, para o ponto extremo aí dessa seção, eu tenho que essa medida vai ser exatamente o raio da esfera. Se eu ligar do centro do corte, esse corte circular, ao centro da esfera, eu vou chamar isso aqui de D. E qual o significado desse D, certo? Esse D aqui, gente, é a distância, ele é a distância, preste bem atenção, do corte, ou seja, da seção ao centro da esfera. Então, ele é a distância da seção circular, ao centro da esfera, ok? E perceba que essa seção, ela possui um raio, né? Porque ela, obviamente, é circular. Então, ela possui um raio. Então, se eu ligar aqui, ó, se eu fizer essa ligaçãozinha aqui, ok? Essa ligaçãozinha aqui, eu vou colocar como Rzinho, R minúsculo. Então, gente, ó, eu queria que vocês observassem esse triângulo retângulo aí, que nós temos dentro da esfera, né? Se, obviamente, eu tirar esse triângulo retângulo aqui fora, ó, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter distância D, Rzinho e Rzão. E aqui eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Ok? E é exatamente esse triângulo que nós vamos usar para resolver a questão. Ok? Eu vou voltar um pouquinho. E aí, perceba o seguinte. Primeiro, informação lá no início do texto. O diâmetro 10 centímetros, o diâmetro da esfera. Gente, se o diâmetro da esfera é 10 centímetros, então o raio dessa esfera vai ser exatamente 5 centímetros, né? Porque eu sei que a informação, diâmetro, é o dobro do raio. Ok? Então, se o raio é 5, vamos observar lá na figura onde é que eu vou colocar esse raio da esfera, né? Perceba o seguinte, que do O para o B, ó, se eu ligar aqui do O para o B, certo? Ó, do O para o B, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho exatamente o raio, isso aqui é 5, ok? E eu sei que do O, preste bem atenção, até lá embaixo aqui, ó, isso aqui também é 5, porque isso aí é o raio da esfera. Volta para o texto. Lá no texto ele diz o seguinte, ó, o raio Rzinho da seção circular seja pelo menos 3. Então, o mínimo possível 3, tá certo? E aí, quando eu vou lá para a figura, ó, esse Rzinho aqui, na própria figura, ele mede 3, ó. Então, significa dizer que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui mede 3, ó. Tranquilo? E aí, o que é que ele pergunta, né? Ele pergunta sobre a altura da calota, ou seja, o H aí, né? E onde é que está esse H? Esse H, gente, é a distância aqui, ó, desse ponto que eu estou marcando aqui em vermelho até o ponto A. Ou seja, eu quero saber essa distânciazinha aqui, ó. Isso aqui é que é o meu H, tranquilo? Mas perceba o seguinte, se eu chamo esse pedacinho aqui, ó, de X, tá certo? Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, descobrir efetivamente o valor de X, e aí eu tenho o valor de H. Observe bem, eu sei que X mais H, isso vai ser igual a 5. Tranquilo? Ó? Isso vai ser igual a 5. E eu sei também, pelo teorema de Pitágoras, né? Vou só avançar um pouquinho aqui. O teorema de Pitágoras é um teorema que trata no triângulo retângulo uma relação entre a hipotenusa e os catetos, ok? E aí, se eu for aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ele vai ficar assim, ó, R ao quadrado, isso aqui vai ser igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Então, se eu voltar para a questão, tá? Preste bem atenção, ó. X ao quadrado mais o quê? Mais 3 ao quadrado, isso vai ser exatamente igual a 5 ao quadrado. E, gente, ó, uma conta bem simples, x ao quadrado mais 9, isso vai ser igual a 25, x ao quadrado, isso vai ser igual a 16, e esse x vai ser exatamente igual a 4, ó.
E aí, gente, se o x é 4, 4 mais h, isso vai ser igual a 5, ok? E o h aqui vai ser igual a 1. Então, eu tenho que a altura dessa calota será exatamente 1 centímetro, certo? E como item correto, eu tenho o item C de casa. Tranquilo, gente? Então, uma questão aqui que tratou de alguns pontos sobre a esfera, geometria espacial. Ok? Gente, um forte abraço. Continue se esforçando, estudando. Um beijo no coração de todos vocês.